Pronto. A gente está gravando. 6h40 aí. Então vamos para essa parte que assim já entra para a parte final, né? Estava falando aqui agora há pouco que eu acho que não dava, talvez não dê tempo a gente falar de interpolação, porque interpolação é um assunto novo e eu queria fazer depois desse capítulo. Mas por questões de tempo, né? Talvez não vai dar. Talvez eu grave algum vídeo, né? De aula falando de interpolação, mas não sei se vai dar tempo de encaixar nas aulas. Eu vou ver se eu adianto esse conteúdo aqui para terminar esse material hoje. Aí tem mais um ainda digitado, de 3 páginas ou 4, que é sobre o cálculo da inversa da matriz, usando o método de eliminação de Gauss. Aí eu acho que a aula de hoje é de quinta, ou no máximo mais a de terça, da semana que vem, termina isso. Aí se der tempo a gente faz a de interpolação, certo? Então vamos colocar aqui para apresentar. Decomposição LU, certo? Na aula passada, eu falei rapidamente, né, dei um spoiler do que teríamos aqui nessa parte de decomposição LU, que, como o nome mesmo diz, é uma decomposição, certo? O nome é LU porque vai ser o seguinte, vou colocar aqui para depois vocês entenderem bem. Nós vamos pegar uma matriz A e vamos tentar entender ela com um produto de uma matriz L vezes uma matriz U, certo? Produto de duas matrizes. Então, L vezes U dá a matriz A, certo? Vou solicitando a entrada aqui, deixa eu liberar aqui. Então, o que nós vamos fazer é isso. É porque a gente viu na primeira parte que matrizes no geral, né, quando a gente pega uma matriz A qualquer no geral, a expressão dela para resolver um sistema pode não nos ajudar muito, certo? Mais alguém? Pode não nos ajudar muito se a expressão da matriz for, principalmente quando você tem poucos zeros nas entradas, você vai ter uma matriz mais completa, então vai ficar mais complexo se você associar isso a um sistema linear, e esse sistema linear vai ser mais difícil de resolver se ele tem menos entradas com 0 e 1 também, né? Aí a gente viu que as matrizes na forma triangular inferior e superior, elas são matrizes que tem abaixo da diagonal principal e acima, né, respectivamente, a inferior e a superior, elas vão ter zeros, né, abaixo da diagonal principal, e acima zero no outro caso. E também elas têm, pelo fato de você ter feito a eliminação de Gauss, no que diz respeito a deixar ela na forma escalonada, ela vai ter um maior número de 1, né, nas entradas, um número que a ideia é você ter transformado ela no mais parecido com a identidade. Então, vai ser uma matriz que, teoricamente, ela vai ter entradas zeros e 1. Se ela é inferior, então você já garante aí que tem abaixo da diagonal principal zero e acima da diagonal superior na outra também zero. Então, são matrizes que são mais fáceis de você associar um sistema linear e resolver. Então, a ideia é decompor uma matriz dada qualquer em um produto desse tipo, certo? A gente usa o LU apenas por simbologia do nome, né? Que vem do inglês inferior, o L, e o U para superior, certo? Aí você vai... Mais alguém aqui. Só entrando sem o e-mail da URCA. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Você pega o sistema, no geral, é assim, né? Um sistema de equações. É AX
A vezes X igual a B, certo? A ideia que a gente viu foi transformar num um sistema triangular, né? Com uma cara de matriz triangular. Então, assim, a gente vai ter aqui primeiro umas definiçõezinhas, certo? Vou fazer aqui primeiro umas definições bem simples para a gente entender a notação que eu vou usar aqui, tá bom? Determina-se o que são os menores principais de ordem K de uma matriz. Por exemplo, aqui a escrita. Se ele está dizendo que os menores principais de ordem K de uma matriz A e J de ordem N é uma matriz quadrada aqui. Opa. N por N, certo? Então, os menores principais de ordem K, você vai usar essa notação delta K, né? É o, é o determinante, certo? O determinante de A índice K, certo? Você vai pegar um delta maiúsculo, que é esse delta K, e esse K aqui, ele representa o determinante da matriz A índice K. Aí, quem é essa matriz A índice K e qual é a relação dela com a matriz A original? Bem, é só você considerar a submatriz, ou seja, a matriz que está dentro da matriz grande, certo? Considerando as K primeiras linhas e as K primeiras colunas, certo? Então, se a matriz tem ordem 3, né? Se a matriz A é de ordem 3, ela é 3 por 3, então ela vai ter nas entradas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então aqui você vai pegar uma matriz que tem, ela é 3 por 3, tem 9 elementos. Então você vai poder pegar aqui submatrizes quadradas de ordem 1, tem quantas? Tem 9. Cada um número pode ser uma matriz com um termo. Então aqui é uma matriz quadrada 1 por 1, ou seja, que contém só o A. Aí você pode fazer o mesmo com todos os elementos da matriz. Você pode pegar submatrizes de ordem 2. Tem que ser quadrada. Então, por exemplo, a gente poderia pegar essas aqui e essas aqui. Então, pegaria AB, D, E. Pega as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas. Certo? Então, a gente tem aí matrizes que estão dentro da matriz maior com uma ordem menor. 1 e 2. Certo? No caso, ele está dizendo assim, você vai formar pelas primeiras linhas e pelas primeiras colunas. Então, nesse caso aqui, as duas primeiras linhas são essas. E as duas primeiras colunas são essas. Então, a matriz é exatamente essa, A, B, D e E. Certo? Então, aqui está o exemplo, né? Você tem uma matriz A, ela já é uma matriz triangular, né? Ó, perceba que tem 2, 3, 0 aqui. Acima da diagonal principal é tudo 0. Então, o que é que nós estamos aqui? Eu quero saber quem são os menores principais. Quem seria o delta 1? Delta 1. Você vai pegar a matriz primeira linha, primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. Certo? Porque assim, esse K aqui, eu estou dizendo que ele vai ser a matriz formada pelas K primeiras linhas e K primeiras colunas. Agora, a quantidade de matrizes, de submatrizes que tem, são essas que eu falei aqui, ó. Se você pegar todas aqui, você vai ter várias de ordem 1 por 1 e várias de ordem 2 por 2. Mas como eu dei a notação delta K para identificar as K primeiras. Então, dentro dessa matriz 3 ali, eu só vou pegar um de cada, né? O delta 1, certo? Que vai ser a primeira linha, a primeira coluna, então é o 2. O delta 2, quem seria o delta 2? É o determinante da matriz A2. Quem seria a matriz A2 para esse caso? Duas primeiras linhas, então 2 e 1. Duas primeiras linhas, né? Essa linha aqui e essa, 2, 0, 1 e 3. E as duas primeiras colunas. Então, essa matriz aqui. Ela é uma matriz 4 por 4 e o determinante dela é 6. 2, 3, 6, 1, 2, 0, 0. Então, 6. Então, o delta 1 deu 2, o delta 2 deu 6. O delta 3 é a própria matriz A, certo? Aliás, o delta 3 não é a matriz A, ela é o determinante da matriz A.
Ele é o determinante da matriz A3. As 3 primeiras linhas, as 3 primeiras colunas. Mas só que a matriz A3 ela coincide com a A, porque ela é 3 por 3. Então, o determinante aí de uma matriz triangular superior ou inferior, para vocês não perceberam ainda, uma matriz triangular ou inferior ou superior, o determinante dela é o determinante, aliás, é o produto da sua diagonal principal, certo? É só multiplicar a sua diagonal principal. Nesse caso aqui é fácil, porque a diagonal principal é 2, 3 e 0. Então, como tem um 0 no meio, vai zerar tudo. 2, 3, 6, vezes 0, 0. O delta 3 é 0. Então, esses são os 3 menores principais para essa matriz A, certo? Vamos ver aqui um teorema. Esse teorema vai ser o teorema que vai nos dar a nossa decomposição LU. Considere uma matriz A e J, né, de ordem N por N. Ordem N, né, porque a gente está trabalhando com matriz quadrada, então ordem N. Se os menores principais dessa matriz, você pega a matriz A, você entendeu, não foi o que é os menores principais, eu acabei de dar um exemplo. São os determinantes das submatrizes de ordem N, né? No caso, são determinantes de ordem K dessa sua matriz original de ordem N. Então, o que é que acontece? Aí, ele diz o seguinte, se esses menores principais, delta I, diferente de zero, né? Se esses menores principais forem diferentes de zero, né? Ó, preste bem atenção, leia isso com muita atenção. Ó, se os menores principais de A, delta I, for diferente de zero, certo? Basta que sejam diferentes de zero. Então, a matriz A se decompõe de maneira única, ou seja, só existe uma forma de fazer essa separação. Um produto de uma matriz triangular inferior, que é a L e J, por uma LI, que é uma matriz superior. Esse LIzinho pequeno aqui igual a 1, ele diz o seguinte, ó, ele vai ser produto de uma matriz L e mais. Essa matriz L que ele vai colocar aí, a diagonal principal dela é toda formada por 1. E a U é uma matriz triangular superior, certo? Tal que o produto L por U da matriz A. Então veja que a única condição que ele exigiu, que ele pede para que esse resultado seja verdadeiro, é que os delta I's, ou seja, que os menores principais não se anulem. Certo? Todos os delta I até n-1. Até n-1. Se a matriz é de ordem n, você vai olhar os menores principais até a ordem n-1. Se todos eles não se anularem, então ela satisfaz isso que eu acabei de dizer, ou seja, ela é produto de uma inferior pela superior, certo? E ele adiciona o fato de que a inferior ainda tem a condição de que a diagonal principal é formada por 1, certo? Então a única condição é essa. Perceba que o exemplo que eu fiz anteriormente, ele satisfaz, ó. Essa matriz aqui, ela satisfaz, porque o delta 3, ela não conta aqui, porque o delta 3, ele quer os menores principais de ordem até n-1. Então, no caso aqui, é a ordem 2. Então, o delta 1 e o delta 2 são diferentes de zero. Então, já é suficiente. Para esse caso aqui, é até mais ou menos até admissível, porque nós já saímos de uma matriz triangular. Então, assim, teoricamente, seria até mais fácil a gente descobrir isso, né? Mas o teorema ele serve para qualquer matriz, não é para uma matriz triangular. As triangulares vão ser mais fáceis, né? Aí, consequência, essa fórmula que ele coloca aqui no final é só uma consequência. Que o determinante da A vai ser o determinante da U. Não sei se vocês percebem, mas é assim, ó. Se a A é a L vezes a U, o determinante de A será o determinante de L
vezes o determinante de U. Só que a L tem diagonal principal toda aqui igual a 1. Ó. Os L e I todos são iguais a 1. Vou colocar aqui o carregador no computador. O L e I, que representa a sua matriz, o L e I está representando sua matriz, sua diagonal principal. Todos eles são iguais a 1. Então quer dizer que o determinante da L, que é uma matriz triangular inferior, cuja diagonal é tudo 1, então isso aqui o determinante dá 1. Então só fica o determinante de U. Ou seja, então a conclusão é bem óbvia. O determinante de A é o determinante de U. Mas a U é uma matriz triangular superior. Então, quem é o determinante de uma matriz triangular? É o produto da diagonal principal. Por isso que ele é esse produtório aqui. Quem não conhece essa notação é só o produtório. I de 1 a N de UI. Só está dizendo que é o 1 vezes o 122 vezes o 33 até o último, o NN. Certo? São um produto. Então é isso que ele está dizendo, esse teorema. Então vocês entenderam, né? Acho que vocês captaram aí. Pega uma matriz original, A, certo? Calcula os menores principais, e ver se esses menores principais vão satisfazer essa condição, né? De que não sejam, até a ordem n-1, não sejam igual a zero. Se isso acontecer, então o que é que acontece? O que é que você vai concluir? Você já sabe que existe a decomposição, certo? Agora, eu não estou ainda dizendo como é que nós vamos fazer a decomposição, estou dizendo que existe. Eu só aqui procurando um livro que eu queria, só um minuto aqui. Eu queria colocar um exercício para vocês. Mas é um exercício para ser feito agora, né? Esquentar um pouco. Vocês estão muito passivos aí, sem fazer nada, só assistindo. Não sei nem se estão prestando atenção, se estão com a câmera desligada e assistindo televisão. Vamos fazer uma tarefazinha? Vamos. A gente já vai treinando a nossa atividade final. Eu vou colocar aqui... Jossel, vai cair esse conteúdo, né, na atividade final também? Com certeza, vai ser o conteúdo da última prova e da atividade final. Vai ser esse aqui que nós estamos. Tá bem bonzinho, esse tá tranquilo. Certo. Eu vou aqui colocar na lousa, vou abrir aqui a lousa digital aqui. Eu ia colocar aquela lousa compartilhada daqui, mas vai bagunçar, porque cada um vai querer escrever, aí vai ficar muito acanalhado. Vamos abrir aqui uma lousa, eu vou colocar uma matriz. Vocês peguem um pedaço de papel aí, uma caneta, um lápis, que vocês tiverem em mãos, né? E verifiquem rapidamente quanto é que vai dar os menores principais dessa matriz aqui, ó. Aí não me digam a resposta por enquanto. Vocês façam e fique, cada um fique com a sua resposta. Não me diga agora. Tá bom? Não é para dizer. Quero que vocês calculem os menores principais para essa matriz A aí. 2, 1, 3, 0, menos 1, 1, 1, 0, 3. Lembrando, os menores principais são os delta 1 e delta 2. É bem fácil, aí não tem muito o que fazer não. Dá para fazer até de cabeça, mas não diga. Tem o delta 3, mas para efeito do teorema, vocês perceberam aí que o que vale é o delta 1 e o delta 2. Professor, o delta 1 Não é o diga. determinante de quê? É o determinante da submatriz A1. E aqui o determinante da submatriz A2. Quem é a índice K? É a matriz A contando as K primeiras linhas e K primeira coluna. Então a matriz A1 tem que ser uma matriz só com um termo. E a matriz A2 é uma matriz com duas linhas e duas colunas.
São as submatrizes dessa matriz A, certo? Aí eu só quero que vocês façam esse cálculo. Dá para fazer de cabeça, só olhando na matriz já dá para saber, mas não precisa dizer agora, porque eu quero só perguntar, quando vocês tiverem calculado, o que é que vocês acham? Se essa matriz aí ela tem a decomposição, ela satisfaz as condições para a decomposição LU, certo? Então faça mentalmente aí, olha aí o resultado em relação ao teorema. Se você esqueceu o que o teorema diz, eu refresco, certo? Aí você vai me dizer se ela satisfaz as condições para a existência do produto L por U, ou seja, se ela se decompõe em LU. Vai escolher uma pessoa para responder, José? Não, eu vou perguntar, todos podem colocar no chat, assim, se quiserem, ou então falar. Eu só vou perguntar rapidinho só, bobagem, é só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo na explicação. Sei que nessas modalidades virtuais, né, é mais, a gente fica, porque assim, na aula a gente pode perguntar ali diretamente ao aluno, a gente pode chegar ali no aluno e perguntar alguma coisa, né, ou até pedir que ele vá na lousa se ele quiser explicar alguma coisa. Mas na aula virtual o aluno fica muito na defensiva, desliga aí a câmera, fica aí, a gente não sabe se ele está prestando atenção, e a gente fica assim, dando aula sem saber, né? Até nas atividades, a gente fica sem saber se o aluno está usando a honestidade de responder, de resolver e enviar, se está copiando. Eu vou acreditando no que os alunos vão fazendo, porque também, se por um acaso o aluno estiver copiando, não estiver entendendo, estiver fazendo esse tipo de coisa, quem vai ser prejudicado é ele, não eu, né? Então, eu vou confiando na boa fé. Bem, deu para calcular, né? Não precisa dizer aí, agora eu vou fazer a pergunta. Você tem o seguinte, você tem a matriz, o delta 1, que é o menor principal de ordem 1 dessa matriz A, e o delta 2, que é o menor principal. O delta 3 não precisa calcular, mas se você quiser fazer, ele é o mesmo dos outros, ele é o determinante da A3. Só que a A3 é a própria A, certo? Porque nesse caso aqui a matriz é de ordem 3. Então, o delta 3 é o próprio determinante da matriz A. Aí, deixa eu só refrescar aqui o que é que diz o teorema. Ele diz se os menores principais, ΔI, for diferente de zero, do primeiro até o n-1. Se caso está numa matriz de ordem 3, então o n-1 é 2. Então, se o ΔI, no caso, só tem 2, né? O ΔI e o ΔI. Se são diferentes de zero, então essa matriz A se decompõe de maneira única, ou seja, só existe uma forma de você decompor ela como um produto de uma L pela uma U, certo? Aí o que eu quis que você fizesse é analisar esse exemplo aí. Aí vocês podem digitar aí no chat. Assim. Ela assim, a pergunta é, ela se decompõe como produto de LU? Mas se você achar que sim, pode colocar aí um sim. Né? Se você achar que não, pode um não. Ou pode abrir o microfone e falar. Sim, porque os determinantes deu diferente, né? É Certo. assim? Quem foi os determinantes? De A1 foi 2 e de A2 menos 2. E eles são bem fáceis de fazer, né? Se vocês estão percebendo, Uhum. não precisa nem você fazer conta. Deixa eu ver se os que escreveram aqui, sim, 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 sim. Mas talvez nem todos estão fazendo, ou não fizeram, ou pelo menos não quiseram digitar. Mas perceba que não tem nem o que se fazer. Se você olhar para a matriz, ó, olhando aqui para ela, você vê, ó, é só você imaginar. A 1, a matriz 1, você está começando a primeira linha, a primeira coluna, então só tem esse número. Então o A1 é 2, não faz nenhuma conta. Para de ordem 2, você precisa fazer apenas um produto de matriz de ordem 2. Como eu pus um zero aqui, ficou mais fácil ainda, porque se não tivesse um zero aqui, você teria ainda que fazer uma continha. 2 vezes menos 1, menos esse vezes esse. Mas como é um zero, então a única conta que fica aqui é o 2 vezes menos 1. Porque esse 1 e esse zero aqui, quando você fizer, dá zero. Então o determinante aqui, né, quando você fizer a conta, dá só o menos 2.
Então, esse é diferente de zero, esse é diferente de zero. Pelo teorema, já é o suficiente para você concluir que essa matriz A, ela se decompõe como um produto de uma L por uma U. Né? Ok. Bem, beleza. Então vamos voltar para cá e vamos agora ao próximo questionamento. Como é que faz para encontrar essa L1? Né? Porque assim, esse teoreminha aí, ele só fala da existência, né? O porquê. Mas ele não prova, né, como é que você chega nela. Eu vou rabiscar, eu vou só comentar como é a prova dele, porque assim, eu estou evitando essa parte de demonstrações muito, assim, demonstrações um pouco abstratas, embora essa daqui não seja abstrata, essa daqui é uma demonstração, assim, bem razoável, dá para entender tranquilamente. Ele faz assim, ó, se essa matriz fosse uma matriz, é uma indução, se a matriz for só de ordem 1, então a matriz A só tem um termo. Então, ao mesmo tempo, ela é inferior e superior, por definição, e o L1 é U. Então, ela satisfaz todas as condições. Logo, a matriz A é L vezes U, porque ela seria o produto de uma matriz 1 vezes U, 1, 1. Então, o produto daria a matriz A, que é A1. Então, ela se decompõe já de maneira natural, né? Então, seria fácil. Aí ele vai fazer uma indução. Então, suponha que ela é verdadeira para uma ordem K-1, certo? Uma ordem N K-1, e vai provar para a ordem K, certo? Então, se é verdade para um AK-1, então ele colocou o índice. AK-1 é igual a LK-1 vezes UK-1. Certo, beleza. Então, ele quer provar agora para a matriz de ordem A, uma matriz com uma linha a mais. Olha só o que foi o que ele fez. Para você ver como essa demonstração desse teorema é fácil, certo? Se AK-1 é o produto dessas, quem seria a matriz A? A matriz A de ordem K, ela vai ter uma linha a mais. Então, o que é que ele fez? Ele colocou aqui a matriz AK-1 e adicionou a linha que está faltando, que ele colocou um número R. Mesmo jeito a coluna. A coluna, ele vai ter que adicionar um termo aqui e um último aqui, que tem que ser de ordem K. Tem que ser K vezes K. Aí essa matriz aqui agora, ela é de ordem K vezes K. Por quê? Ó? Porque essa primeira aqui é quadrada. Ó. Essa aqui é quadrada, K menos 1. Essa A aqui. Aí se você aumentar uma linha, ela vai ter K linhas. E se você aumentar, aliás, K linhas. E se você aumentar uma coluna, vai ter uma coluna a mais. Então, de K menos 1, ela passa a ser a K vezes K. O carro aqui de som passando e fazendo barulho. Aí, a minha atrapalhando. Bem. Então, vamos lá. Aí ele vai fazer o seguinte. Certo? Deixa eu ver que eu parei. Pronto. Beleza. Aí, só que, por hipótese, a AK-1, ela é LK-1 vezes o K-1. Aí foi que ele fez. Ora, se essa daqui é uma matriz quadrada e ela é produto de uma dessa por uma dessa, então a K-1 também é uma matriz triangular inferior e a UK-1 é um triangular superior. Ele transformou essa daqui numa A índice K. Ele aumentou uma linha. Ele vai aumentar a mesma coisa. Ele vai aumentar uma linha nessa e uma linha nessa. Então foi o que ele fez. Mesmíssima coisa. O LK-1, ele aumentou um termo, chamou de X, 0 e 1. Por que ele colocou 1 aqui? Porque a matriz LK-1, a diagonal principal dela só tem 1. Por hipótese. Então ele adicionou 1 mais 1 aqui nessa diagonal. E a U, ele colocou o K-1, Y, 0 e o KK. Por que ele colocou um 0 aqui? Lembrando que essa é triangular superior, então abaixo da diagonal principal é 0. E essa aqui é triangular inferior, por isso que acima da diagonal é 0. E aqui ele chamou de U, de K e K, e aqui ele colocou uma letra qualquer. Então quem vai ser a extensão dessa vai ser a LK, e
Ou não precisa nem colocar esse K, pode ser A igual L vezes U. Aí apenas ele vai comprovar, né? Ó, quando ele adicionou, quando ele faz o produto L vezes U, quando ele multiplica essas duas matrizes, aí fica com um exercício para você entender essa demonstração. Faça esse exercício. Multiplica a matriz L por U, vai dar isso aqui, ó. Vai multiplicar essa linha por essa coluna. Então, LK menos 1 vai multiplicar o K menos 1, 0 vezes 0, 0. Então, essa linha aqui vai multiplicar agora essa outra coluna. Então, LK menos 1 vezes Y fica LK menos 1, Y. 0 vezes 1, o KK, 0. Depois o X1 multiplica essa coluna, depois essa. Então, X vezes o K menos 1, 1 vezes 0 é 0. X vezes Y e 1 vezes o KK. Então, fica isso aqui. Beleza. Aí, daqui para frente, é só constatação. Ele vai pegar, né, para provar que essa decomposição é verdadeira, ele vai igualar, porque você fez um produto, né? Então, ele vai igualar o lado esquerdo pelo lado direito. Ele iguala, certo? Aí você vai usar a hipótese. Você já sabe que essa primeira é verdadeira, certo? Por hipótese de indução. E também por hipótese de indução, essa matriz aqui, ela não é não singular. O que significa isso? Porque você pegou desde o começo uma matriz que os menores principais são diferentes de zero. Por isso que tinha aquela hipótese. Por que é importante aquela hipótese dos menores principais ser diferentes de zero? Porque ele vai pegar aqui uma matriz de ordem K menos 1. Aí ele vai usar o fato de que o determinante dela é diferente de zero. Aí ele usou agora. Por isso que é importante aquela hipótese. Ora, mas se essa daqui é determinante diferente de zero, a do produto também é. Porque o determinante do AK menos 1, é o determinante do LK menos 1, vezes o determinante de UK menos 1. Então, se essa aqui é diferente de zero, essas duas também tem que ser. Porque senão, se uma das duas der zero, anula esse. Então, também são não singulares. Aí, sendo assim, ele isolou. Esse y aqui, ele multiplica pela inversa. Esse daqui, ele multiplica pela inversa. E esse daqui, ele só isola o índice K e K. Aí, desse jeito, ele encontrou duas matrizes. Ele encontrou duas matrizes que são inversas, tanto da L quanto da U, respectivamente, e que satisfaz a condição que ele quer. Ou seja, que o produto da A é realmente um produto de duas. Assim, a demonstração é só em cima de uma indução, e uma indução fácil de se verificar. Não vou dar mais detalhes, mas acabei falando aí como é que é a prova, certo? Então, assim, eu vou tentar mostrar aqui na prática como é que a gente faria esse processo de decomposição. Como é que nós fazemos essa decomposição aqui na prática, tá certo? Vamos lá. Vai dar um pouquinho de conta, mas é assim que se faz. Assim, porque na prática, né, se eu lhe der uma matriz aí, que nem essa que eu dei agora há pouco, para vocês fazerem aí no papel, eu pedi para vocês verificarem se os menores principais dela são diferentes de zero e se ela tem a decomposição LU. Mas se eu tivesse pedido para você encontrar a decomposição LU, como é que você encontraria? Né? Aí agora eu vou falar disso. Então, pega aí uma matriz A, certo? N por N. Uma matriz L e J de ordem N. E uma matriz U. Só lembrando que quando eu falo L, ela é triangular inferior, certo? Quando eu falar U, ela é triangular superior. Então, quando você for colocar a forma da matriz, você já tem que imaginar como é que vai a cara delas. Ó, a L inferior é essa. Ó, a diagonal principal aqui é cheia de 1. 1, tudo é 1. Aí, todo o resto dela é 0. Certo? Aqui é a reticência. Mas a diagonal principal é formada por 1. É? Ó, 1, tudo é 1. A inferior. E acima da diagonal é 0. A superior
é abaixo da diagonal principal é 0. Lembrando que a inferior, a própria diagonal principal vai ser formada só por 1. A L, que é inferior, ela tem essa condição de que os elementos da diagonal principais todos são 1. O L e I. Certo? Então vamos lá. Se nós tivermos essa igualdade entre as duas matrizes, nós tivéssemos aí o produto de L por U, certo? Dando igual à matriz A. Aí nós estamos imaginando essa matriz, essas duas matrizes que eu falei aqui agora. Vamos fazer esse produto de L vezes U e vamos igualar com a matriz A. Aí a gente vai ver o que é que acontece com esses termos. Primeiro, cálculo da primeira linha de U. Eu quero descobrir a primeira linha de U. Vamos lá. Então, nós vamos pegar... Como é que a gente faz o produto? Ó? A gente pega a primeira linha de L e multiplica pela primeira coluna de U. E iguala com o primeiro termo aqui, né? Lembrando o produto de matriz. Veja só, esse 1 vai multiplicar o 1. Tá aqui, ó. 1 vezes U. E o resto a gente não preocupa mais, porque o resto é 0. E essa matriz aqui, a partir daqui, todos os elementos da linha é 0. E essa coluna aqui abaixo do 1 é tudo 0. Então você fez esse produto de 1, o 1 igualou com A1. Então quer dizer que o 1 ele é igual ao A1. Né? Beleza. Agora vamos... repetir esse processo? Como é? Pode, por favor, repetir esse processo? E se for diferente de 0, os valores? Não, mas não é porque ela é inferior e a outra é superior. Entendeu? Eu estou fazendo um produto de uma matriz L e uma matriz U. Para dar igual a A, eu estou verificando. Uma matriz comum qualquer, você iria fazer como? Você iria fazer o produto normal. Suponha que aqui fosse 1, 1, 2, aqui fosse 1, 0, 1, por exemplo. Vamos pegar essas matrizes aqui como exemplo. Você vai pegar essa linha, multiplicar por essa coluna. 1 vezes 1 mais 1 vezes 0 mais 2 vezes 1. O que eu estou afirmando é que nesse produto você só precisou multiplicar o primeiro desse com o primeiro desse, porque o resto dessa linha é 0 e o resto dessa coluna é 0. Então não precisa se fazer nada, entendeu? Entendi, sim. Aí nesse caso, nesse exemplo aqui, você teria que fazer a conta. 1 vezes 1 é 1, mais 2 vezes 0 é 0, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Aí daria um 3 aqui. O que eu estou confirmando aqui é que esse número, essa linha vezes essa coluna, vai dar 1, 1, que vai coincidir com esse A1, 1 aqui. Certo? Alguém ia fazer outra pergunta aí, quem é? Não, já foi respondida já. Era eu. Prosseguir. Beleza. Só que assim, esse produto que eu estou fazendo aqui, nós estamos fazendo, não é a linha por linha, coluna por coluna. Assim, por exemplo, nesse caso aí, ele quer encontrar todos esses elementos aqui da primeira linha de U. Ó. Primeira linha de U são esses elementos aqui, ó. U1, U12, U3 até o N. Ele quer encontrar quem são eles. Eu já sei que o primeiro coincide com a U1. Agora vamos encontrar o AU2, eu quero descobrir esse daqui. Aí para eu descobrir quem é esse, eu vou ter que multiplicar por quem, certo? Porque eu vou ter que usar uma outra, vamos dizer assim, eu vou ter que usar uma outra linha para poder fazer esse produto aqui, concordam? Sim. Porque eu quero comparar com essa matriz aqui, certo? Então, assim,
não é que eu vou usar uma outra linha, eu vou usar a linha que eu preciso para encontrar ela. Tá claro para vocês aqui que para cada coluna dessas, para eu determinar quem são esses elementos todos dessa linha, eu vou ter que multiplicar coluna dessas, cada um termo dessa coluna, por essa linha aqui que eu estou. Por quê? Porque essa linha que eu estou, ela só vai multiplicar os elementos da primeira linha. O resto vai zerar porque tudo aqui é zero. Ó. Por exemplo, vamos multiplicar essa linha aqui agora pela coluna 2. Aqui. Vamos lá. Então, ó, 1 vezes A12 está aqui. Ó, 1 vezes A12. Aí depois você teria que pegar o 0 vezes 122. Mas é zero. Aí daqui para frente é tudo zero. Então dá A12. E você vai igualar com A12. Tá aqui. Então quer dizer que o seu U12 coincide com A12. Ah, então eu entendi. Quer dizer que todas essas colunas daqui, que eu peguei dessa primeira até essa última, eu multipliquei pela primeira linha. Aí com isso eu encontrei todos os termos da primeira linha de U. Entenderam? Ó, encontrei todos os elementos da primeira linha de U. Ou seja, quer dizer que os elementos da primeira linha de U, o U1, o U12, o U13, até o U1N, todos eles coincidem com a primeira linha de A. Né? Todos eles coincidem. Mas aí a gente vai ter que determinar toda a matriz, não é só a primeira linha. Por exemplo, eu determinei aí a primeira linha da matriz U. Eu vou ter que determinar agora essa segunda linha, vou determinar a terceira, eu vou ter que determinar todas. Como é que nós vamos determinar agora a segunda linha? Como é que nós encontramos essa segunda linha? Alguém tem um chute? Vou tirar a primeira coluna, não, da primeira, matriz. Repetir o processo. Nós vamos multiplicar por quem? Pela essa primeira coluna da primeira matriz. Primeira coluna? Essa linha pela mesma coluna. Pela mesma... É 1, de novo. Sei. Bem... Eu vai seguir da segunda linha, como é? Ó, se você quer determinar os elementos daqui, né? Você tem que ter o cuidado de a linha que você vai multiplicar aqui tenha um 1 multiplicando esses termos aqui. Concordam? Vou colocar aqui, ó. O cálculo da primeira coluna é porque aqui eu fiz assim. Na verdade, eu encontrei a primeira linha de U. Eu fiz uma ordem assim. Eu primeiro encontrei, vou colocar aqui a L e aqui a U. Eu fiz assim, primeiro eu encontrei os elementos da primeira linha de U. Eu encontrei aqui o A11, U2, eu encontrei esses aqui. Aí depois eu encontrei a primeira coluna de L. Eu encontrei a coluna de L, aqui no caso o L11, que eu sei que é 1, o L21 até o LN1. Então assim, por que eu estou fazendo nessa ordem? É porque a gente vai usar primeiro os termos que a gente tem, né? Porque assim, se você encontrou a primeira linha de U, fica mais fácil encontrar a primeira coluna do U, L agora. Por quê? Porque veja bem, vamos fazer aqui o produto para vocês entenderem, certo? Eu vou aqui fazer o produto aqui, ó. A primeira coluna de L é essa daqui, ó. Só ver aqui por quem eu multipliquei pela U1 até pela U1, pela primeira, pela primeira, a primeira coluna aqui, né? Porque assim, eu só multipliquei pela primeira, porque o que eu fiz foi o seguinte, deixa eu fazer a conta aqui assim, ó. Quando você fez o 1 vezes o A11, deu A1N, né?
Deixa eu apagar um pouco aqui, tá bagunçado. Deixa eu só apagar para poder explicar o que é que eu vou fazer aqui agora. Porque tá muito poluído, fica ruim de eu explicar. O que a gente fez foi multiplicar essa primeira linha. Só revisar aqui rapidinho. O que nós fizemos foi multiplicar os termos dessa primeira linha aqui, que no caso só tem um 1, por cada um termo de cada uma dessas colunas. 1 vezes o 1, 1 vezes A12, 1 vezes A13, até o N. Foi isso que a gente fez. Aí igualamos a essa primeira linha da matriz A, porque aí a gente determinou que todos os termos, ó, U11, U12, até o 1N, eles coincidem com as entradas da A, né? A11, A12, até a 1N. Então, nós encontramos a primeira linha de U, certo? Ou seja, então nós descobrimos essa primeira linha aqui. Aí a gente vai determinar a primeira coluna de L. Por que a primeira coluna? Porque quando fizer os termos da primeira coluna de L, no caso, a primeira coluna de L vai ser essa daqui, né? Você vai multiplicar por essa linha aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. L1N. Como foi que eu fiz isso, né? Deixa eu só me lembrar aqui, viu? Por que que eu multipliquei pela primeira coluna? Não, pela primeira linha. Deixa eu só me lembrar. Porque eu, por que que assim, eu tô querendo me lembrar só porque que eu usei essa ordem. A1, porque aqui é 0. Linha 2, linha 3, linha N. Só um minuto, viu? Assim, tá claro que eu quis usar essa primeira coluna aqui, na verdade, ó. Claro, não, é verdade, né? Eu tô louco. É porque assim, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra. Só que agora eu tô usando a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que eu escrevi, é porque a gente escreve assim, determinando a primeira coluna de L. Mas é a mesma coisa que eu fiz, óbvio, óbvio. Eu tava sem enxergar isso. Ó, vamos pegar essa primeira linha aqui, vamos multiplicar por essa coluna aqui, por exemplo. Se você multiplicar 1 vezes A11 e igualar com ele, igual a A11. Mas isso a gente já sabia. Vamos passar agora para a linha de baixo. Certo? Vamos passar agora para a linha de baixo. Só que eu vou manter essa primeira coluna. Eu vou multiplicar por essa coluna aqui que está em azul. Então vai ficar L21 vezes 1 vezes o U. U11. Isso daqui eu vou igualar ao termo correspondente, que é esse. A21. Só que o U11 eu já descobri quem é, porque eu já fiz essa conta, então eu já sei quem ele é, certo? Ele inclusive coincide com o A11. Ele é o A11. Então o L21, que é que eu estou querendo encontrar, ele é só passar isso dividindo. Ele é o A21 sobre o A11. Certo? Que é isso que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Então, ó. O L21 vezes o U1, ele dá o A21. Então, o L21 é A21 sobre o U1. E assim vai. Aí você vai descobrir todos. Vamos pegar agora essa terceira linha, por essa mesma coluna. Perceba que só interessa para nós o primeiro elemento. Por que que os outros não interessam? Porque aqui só tem 0. Ó. Quando você multiplicar o L32 por 0, é 0. O 1 por 0 é 0. Todos vão dar 0. Então, fica o L31 vezes o U11 igual o A31. Então, o L31, ele é o A31 dividido por U11. E perceba que ele tem que ser diferente de 0. Certo? Ele tem que ser diferente de 0. Porque quando nós fizemos lá a conta, nós descobrimos que o U1 ele coincide com o A11. Aí, mais uma vez, a importância dos menores principais. Como ele coincide com o A11, a gente já viu que ele é o menor principal, delta 1.
e nós não temos por hipótese que todos os menores principais têm que ser diferentes de zero, aí porque você poderia perguntar, mas se ele fosse zero, eu não poderia dividir aqui por zero, né? Ou se ele tivesse aqui, eu estou dividindo por 1. Mas ele não pode ser zero, porque, por hipótese, para existir essa matriz, esse menor principal delta 1 tem que ser zero, diferente de zero. Então não pode. Beleza. Então, ó, toda vez que eu passar para uma linha aqui e multiplicar por essa coluna, eu vou encontrar todos esses termos aqui, até o ALN1. Então, perceba aí que eu vou encontrar todos os termos das minhas duas matrizes, L e U. Basta eu pegar a matriz, a linha que tenha mais zeros, ou a coluna que tenha mais zeros, e ficar fazendo os produtos. Aí eu determino todo mundo. Certo? Então, vamos lá. Uma fórmulazinha aí que eu coloquei, mas eu vou dar uma pulada na fórmula, para não ter que explicar a fórmula e ter que explicar o exemplo, porque eu sei que no final das contas vocês vão prestar atenção mais no exemplo. Mas a fórmula é simples também. Ela é uma fórmula que ela já vai dizer para você como é que é, porque ela não vai adiantar no seguinte sentido. Na hora de você fazer a conta, você pode olhar para essa fórmula, se você quiser, e olhar para a sua matriz U que você quer encontrar, e você determina quem é sua matriz superior, a U e J. Porque, ó, o que é que essa fórmula está querendo dizer? Eu estou querendo calcular os A e J quando o I for menor ou igual que J. Então, veja que ela depende da matriz L e da matriz U, dos índices L e K, A, K, J. Como é que é isso daqui? Isso daqui porque ela é um produto. Então, ela é A I J menos o somatório de K de 1 AI menos 1 L I K, U, K, J. Só que você vai encontrando ele aos poucos. Quando você começa com um U1, já viu que esses aqui vão embora, vai ficar o próprio A11. Aí, veja, eu estou calculando todos onde o I é menor ou igual que J, porque eu estou olhando a matriz triangular superior. Então, onde o I for menor que J, eu vou calcular aqui o meu U, minha matriz U, peraí, acho que eu escrevi errado. Não, tá certo, é onde o I é menor que J. Onde I é menor que J é justamente onde ela não zera. Por exemplo, a linha 1, coluna 2, que seria o meu A12. Aí você iria usar essa fórmula aqui. Ele é A12 menos o somatório. Aí você ia usar o L I K, o KJ, K de 1, a I menos 1. No caso, I menos 1, ela não tem índice. Se o K vai de 1 até I menos 1 e o I já é 1, então ela não vai até 0. Então, o índice 1, 2 vai ser o próprio A12, né? Porque o K teria que ir de 1 a 1 menos 1. Mas a gente não tem esse índice aqui. Então, ela coincidiria com o próprio A12. Enfim, essa fórmula aqui é mais fácil de entender lá na expressão, certo? No exemplo aqui. Porque assim, o que eu quero dizer com essa fórmula é que a matriz que você vai encontrar na decomposição, L e U, você não vai fazer nenhum cálculo assim extraordinário para determinar quem eles são. Os termos, eles são determinados através dos termos que você já tem, certo? Aí se você seguir as expressões, essas fórmulas aí, ele vai te dar para a matriz inferior, que você já sabe que todos os termos da diagonal principal é 1, e os outros vão estar nessa expressão aqui. Aí você tem que determinar um por um. Você tem que calcular o L 1, 2. Você tem que calcular, aliás, o L1, 2 não, o L1, 2 é 0. É o L2, 1. O L2, 1, o L3, 2, o L2, 2, o L2, 2 é 1. O L3, o L2, 2, 3. Então, você vai determinar todos eles através dessa fórmula. Aí a fórmula nada mais é do que você ir substituindo os termos que você vai encontrando. Quando você encontra o L21, por exemplo, você encontra aí o valor dele, aí o K vai estar variando entre o índice que está aqui na coluna até um sucessor dele aqui, ou antecessor dele.
Aí você vai encontrar as expressões. Eu vou jogar um exemplo, porque a gente volta aqui na fórmula e fica mais tranquilo de vocês acompanharem, certo? Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo aqui, você tem uma matriz A, 3 por 3, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 3. Primeira coisa que você tem que saber é se ela decompõe no produto LU. Então você tem que calcular os menores principais, delta 1, que no caso é o próprio, é o 2 aqui, é diferente de 0, e o delta 2, que é essa matriz menor aqui, 2 por 2, que dá 0, 2 vezes 2, 4. Então é diferente de 0, então pelo teorema lá, ela já tem uma decomposição em produto LU, certo? Então a gente vai encontrar quem é essa decomposição, certo? Vamos lá. É assim, na prática é até mais fácil. Na prática, assim, é fácil, por quê? É mais fácil do que se imagina, pelo menos. Porque, vamos lá. Primeiro, a matriz L. Alguns termos a gente já sabe. Ó, eu vou escrever aqui. A matriz inferior, triangular inferior, certo? A matriz triangular inferior, ela vai ser de ordem 3, porque aqui é 3 por 3. Então, ela vai ter que ter aqui o L11, o L12, o L13, L21, L22, L23, L31, L32, L33. Então, alguns termos dessa matriz você já sabe, na verdade. Porque você já sabe que ela é triangular inferior. Então, se ela é triangular inferior, significa que todo mundo aqui, ó, acima da diagonal principal é zero. Então, o L12, o L13, o L23, todo mundo aqui é zero. Perceba que aqui o I é menor que J. Então, L I J é zero quando o I for menor que J. Certo? É que vocês entendam essas simbologias. Esse I menor que J, o que quer dizer? Está olhando o índice da entrada da sua matriz. I menor que J. Então, o I é a linha, lembra sempre disso, que é o primeiro, e o J é a coluna. No caso, L12, L13, L23 é o quê? Linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 3. São esses termos aqui, ó. 1, coluna 2, 1, coluna 3, 2, coluna 3. Então, a triangular superior você já sabe que ela tem 0 aqui, tem 0 aqui, vai ter um 0 aqui. Outra coisa que a gente já sabe é que a diagonal principal, os L e I, ou seja, onde os termos são iguais, já são iguais a 1. Então, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Então, quantos termos você vai precisar encontrar? O L21, o L31 e o L32. Então, você só tem 3 termos para encontrar. Você vai ter que encontrar o L21, o L31 e o L32. Tá certo? Então, perceba que eu já sei que esses 3 aqui são iguais a 1 e esses outros 3 aqui são iguais a 0. Certo? Então, basta calcular esses aqui que eu falei. Beleza? Só que aí a gente pode usar fórmula, né? Se você quiser usar aquela fórmula lá. A fórmula, vamos voltar aqui para ela. Queria aqui deixar uma página numa forma que ficasse aqui em cima, porque eu queria usar na mesma linha ali. Vamos aqui, viu? Eu tenho que determinar o L21,
o L3, 1 e o L3, 2. Então, vamos lá. Olhando para essa expressão aqui, ó, L e M. Então, L2, 1. Então, o I é 2 e o M é 1. Vamos lá. Então, A e M. Então, você vai colocar A. O I e o M são os mesmos índices que estão aqui. A2, 1. Sobre o MM. Quem é o M? O M é 1. Então, o 1. Aí você vai analisar se ela vai ter esse pedaço aqui ou não. Veja que o K, se tivesse um K, ele teria que ir de 1, LIK, o KM, até M menos 1. Só que seu M é quem? É 1. Se seu M é 1 e você tem que ir até o M menos 1, então o M menos 1 é 0. Mas você não tem nenhuma entrada 0. Ou seja, você não tem esse pedaço aqui para encontrar o L21. Então, seu L21 é o próprio A21 sobre o 1. Que é o que está aqui embaixo. O L21 é o A21 sobre o 1. Ora, mas eu sei quem são esses termos. Quem é meu A21? Olha lá para a matriz original. Ó. O A21 seu é aqui, é 0. Nem importa quem seja o 1, porque 0 dividido por qualquer coisa dá 0. O L31, vamos lá. Vou pular o L31, usando a fórmula de novo. Vou apagar aqui para não ficar poluído e vocês entenderem. Só vou precisar desse somatório no último termo, vocês vão ver. Vamos calcular o L31. Pela fórmula, então vamos lá. Primeiro, o I aqui para nós é o 3 e o M é o 1. IM, né? Então vamos lá. A e M, então é o A com o mesmo índice, A31. Sobre o MM. O M é 1. Então o 1. Menos esse somatório. Aí de novo a mesma coisa. O seu K teria que ir de 1 a M menos 1. Mas se o M é 1 e M menos 1 é 0, você não tem esse termo. Então não existe. Ou seja, então é o A31 sobre a U1. Então vamos lá. Tá aqui, ó. A31 sobre U1. Quem é o A31? Aí você olha na matriz A. A3, linha 1. 1. E quem é o U1? O U1 coincide com A11, que é o 2. Então é um meio. Pronto. Então você já encontrou dois termos. Falta encontrar só o último, que é o A, que é o L32. É. Vou encontrar agora o L32. Esse aqui vai ser o único termo que eu vou precisar usar esse pedaço ali da fórmula. L32. O I é o 3 e o M é o 2. Então, A e M. Então, já começa com A32, que é igual. E o U, M, M. Então, é o M é 2. 2, 2. Menos. Vamos lá. Quem seria essa parte que tem o somatório? É o K, que vai de 1 a M menos 1. O M é 2. O M é 2. Menos 1, 1. Então, o K, na verdade, que era um somatório, só vai até um termo só. L, I. Quem é o I? É 3.
K, olha, o K só vai de 1 a M. Então, vou colocar aqui K, U, K e o M, que é 2. Perceba, se aqui tivesse mais de um termo, por exemplo, suponha que esse K aqui fosse um 2. Você teria que substituir essa fórmula assim, L31, 112, mais L32, 122. Se fosse K de 1 a 2. Mas como K é de 1 a L próprio, então essa fórmula não tem dois termos, ela só tem um. Ela vai pegar o L3, o K igual a 1, e o U, 1, que é o K, 2. Então, menos L31, U12. Aí esses termos aqui você tem. Você tem. Porque você já encontrou o A12, você já tem o A32, já tem o A122 e já tem o L31. Porque o L31 é um daqueles termos que a gente não precisou calcular. Aliás, não, desculpa. O L31 não. O L31 é um que você acabou de calcular. Não é que você não precisou calcular, você acabou de calcular. É o termo anterior. Tá aqui, ó. Então fica o A32, que é o 1. A3, 2. Menos L31. O L31 eu acabei de achar. No meio. Vezes U12. Só que o 12, 0. É esse aqui. Linha 1, coluna 2. Sobre o U22, que é 2. Então fica 1 meio. Resumindo, você encontrou sua matriz L. Veja, diagonal principal 1, 1, 1. Aqui é 0. Aqui é 0, 1 meio e 1 meio. Então, ela é uma matriz triangular inferior. Em cima só tem 0. Diagonal principal é 1. Aqui é 0, 1 meio e 1 meio. Bem, como é que faz para encontrar a matriz U? Aí o processo é semelhante, né? A matriz U, como é que a gente faz? Vamos primeiro aqui descobrir quantos termos você vai ter que procurar. Tem a U11, 112, 113. U21, U22, U23, U31, U32, U33. Se a matriz é triangular superior, então eu já sei que esses termos aqui são zero. Então, U21, U31, U32, todos são zero. Então, esses aqui eu não preciso calcular. Ou seja, onde I for maior que J, o IJ dá zero. Certo? Porque ela é triangular superior. Só que aqui você não pode confundir com a inferior. A diagonal principal, ela não é 1. A princípio aqui ela não é 1. Certo? Então você vai ter que determinar quem são esses termos. Bem, outra coisa que você já deve saber é que sempre o primeiro aqui vai coincidir com a da matriz A. Então ela sempre coincide. Então o A11 coincide com A11. Você já sabe quem é A11, que é 2, então já encontrou. Essas de baixo aqui você já sabe que dá 0, né? 2, 1. Aí, para encontrar esses que faltam, aí você vai precisar recorrer à expressão para matriz U. Gente, só que eu cometi um pequeno erro. Ah, não, cometi não. Pensei que eu tinha cometido um erro aqui. Eu pensei que eu tinha usado a U anteriormente, a fórmula ó, é para não confundir. Essas formulazinha que tem L é para triangular inferior. A formulazinha que tem U é para triangular superior, certo? Para não fazer essa confusão, tá bom? Então,
No caso da gente estar querendo encontrar a matriz U, nós vamos usar essa primeira fórmula de cima aqui, ó. Essa daqui que a gente vai usar. Então, nós estamos querendo encontrar a matriz U. Então, os índices UMJ. Aí você vai me perguntar por que tem duas aqui. Por que tem essa outra formulazinha? Essa daqui é a mesma lá de cima. A única diferença é que eu estou encontrando aqui só os elementos da diagonal principal. Por isso que eu fiz o M igual a N, certo? Eu quero encontrar os termos da diagonal principal. O 1, o 2, 2, até o NN. Aí essa formulazinha é a mesma lá de cima. Ó. Basta você pegar onde tem N, você usou aqui M, N, N. Então, foi apenas uma fórmula, um jeito de você pegar essa formulazinha e transformar os índices para o caso onde você está com termos iguais, índices iguais. Então, UNN, certo? Aí você ainda pode estar me perguntando de onde eu tirei essas expressões. Essas expressões, vamos só relembrar, vem daquele produto que a gente fez lá no começo, certo? Você pega uma matriz geral L, uma matriz geral U, um inferior, superior, multiplica e dá igual aqui. Se nós fizermos aquela questão das linhas vezes produtos, para encontrar igualar com a matriz A, aí vai encontrar essas formulazinhas aí. É porque nós só fizemos isso para encontrar as que eram mais fáceis, ó. Nós fizemos isso para a primeira coluna de L e para a primeira linha de U. Mas e as outras linhas e as outras colunas que não tem um monte de zero? O que é que acontece? Aquelas linhas onde não tem muito zero e aquelas colunas que também não tem muito zero, são as linhas e colunas que vão gerar essas expressões aqui. Aí você pode dizer isso, mas aí eu não tem como saber. Assim, a formulazinha está aí justamente para evitar você fazer essas contas todas, já que você não sabe a ordem da matriz N. Um bom exercício seria você fazer isso para uma matriz menor. Né? Você pegar uma matriz 3 por 3 e tentar encontrar os termos desse jeito, colocando o U11, U12, U33, U1, U12, U13, U21, U23 e fazer esses produtos, jogar nas fórmulas, nas igualdades e verificar que realmente a fórmula é obtida assim. Porque se você fizer um caso menor, de ordem 3 por 3, de ordem 4 por 4, você vai verificar que essas fórmulas aqui simplesmente são elas, só que de uma forma generalizada, ou seja, para uma matriz de ordem n qualquer. Então foi isso que a gente fez. Continuando, então assim, essas expressões vão ser usadas lá. Então, no caso aqui, eu já sei que tem três que eu não preciso calcular, que são esses três aqui, que são zero, certo? Para as primeiras aqui, eu fiz a conta apenas utilizando as expressões que eu já conhecia. E assim, ó. No caso aqui, eu estou com aquela forma segunda, onde eu tenho o NN. Deixa eu ver se eu jogo a expressão aqui, certo? Então aqui, ó, UNN é ANN menos o somatório L NKUKN. É um LK. Eu tenho NK, não foi? É NKKN, tá certo. L e U. NKKN, K de 1 a N menos 1. Essa formulazinha, ela vai determinar os elementos da diagonal principal, certo? O primeiro eu não preciso, porque eu sei que o 1 coincide com a 11, que é 2. E o que seria o U22? Aí você substitui. A22 menos somatório L. Veja que onde tiver um N, eu vou colocar um 2. Tá? U, K2. Então, U, L2K, K2. E o K vai de 1
a n-1, que é 1. Então, só tem um termo, igual aquela vez. Então, o U22 será o A22 menos... Aí não tem uma soma, vai ter o termo L21, U12. É o que tá aqui, ó. L21, U12. Aí você só vai substituir. Quem é o A22? Nesse caso aqui, A22 coincide com A21, né? O A2, aliás, eu posso até jogar lá, né? Eu escrevi uma coisa mal escrita aqui, assim, ficou, acho que um erro de escrita aqui. É o A22 menos L21 sobre U12. Eu coloquei A21. Acho que isso aqui tá errado. Eu acho que é um A22. Você repete o A22 menos. Quem é o L21? O L21 você encontrou, ó. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1 é 0. Vezes U12. Eu joguei uma expressão todinha aqui, nem precisava. Eu joguei a expressão do L21. Não precisava, porque assim, a expressão do L21 seria essa. Mas eu já tenho o termo, não precisava. E como tem um zero multiplicando, precisa menos ainda. Então, o 12, né, é zero. O L21 também ia dar zero, embora aqui eu não calculei. Ó. Eu coloquei o A21, o 11. Mas se você olhar aqui, ó, o L21, que é o A21, o 1 é zero. Não sei por que eu fiz isso. Escrevi uma coisa duas vezes sem necessidade. Ele já é zero, esse termo aqui já. Esse termo aqui já é zero. Então eu teria um zero vezes zero. Então só sobra o A22 mesmo. Tá zero. Só que o A22, olhando para a matriz A, é 2. Então, assim, apesar daquela formulazinha lá da expressão parecer difícil, ela não é. É a formulazinha da soma, né? O NN, o ANN menos o somatório K de 1 AN menos 1, LKN, ANK. É o contrário, é NKKN. NKKN. Isso daqui para os que são iguais. Para os que não são iguais, você joga a expressão M e J. Aí, qual é a dica que eu dou para você não confundir? Assim, eu vou dar uma dica aqui, que é para você não confundir quando você vai fazer. Ah, eu vou fazer essa fórmula e eu tenho dificuldade com a fórmula. O que você vai fazer? Você vai escrever o termo que você quer. Por exemplo, quem é o termo? Eu quero calcular o A32, por exemplo. Aí você vai olhar. Então, o M... então, aí você vai calcular o... Aliás, eu coloquei um A, é um U, né? O U32 é o que eu quero. Então, você já sabe. O M é o 3 e o J é o 2. Aí você sai pegando a fórmula e vai substituindo. Onde tiver M e J, você vai colocando 3 e 2. Ó. A, 3, 2, menos somatório. Aí, L, tem um M aqui. Então, o M é 3. Aí tem um K. O K eu não sei quem é. Então, o K você não sabe, você deixa. K, U, K, J. Aí o J, no caso, é 2. E o K vai de 1 até o M menos 1. Eu sei quem é o M é 3. Então, 3 menos 1, 2. Pronto. Aqui eu tenho uma soma. Então, se você fez isso, você montou sua fórmula. Basta você desenvolver ela agora. Tem a fórmula aqui, ó, o U32, eu sei quem é, vai ser ela aqui agora. Ela vai ser o A32 menos o somatório do A3K, o K2. E o K vai de 1 a 2. Aí, o que é esse K de 1 a 2? Só apagar aqui um espacinho para a gente encerrar aqui isso aqui.
É só para poder você saber que é mais de um termo aqui. Você está fazendo realmente uma soma. Então, o A32 vai ser o A32 menos. Se é uma somatória e o K vai de 1 a 2, você vai pegar essa fórmula uma vez com 1 e a outra com 2. Então, menos L3, 1, U, 1, 2, aí menos, de novo, L3, 2, U, 2, 2, porque o K vai de 1 e 2. Pronto. Aí você descobriu quem é a sua formulazinha. Basta você agora olhar as suas duas matrizes lá e substituir os valores. Então, assim, na primeira vista, você pode achar que essas fórmulas possam ser complicadas, mas não. Ela é só uma questão de substituir. É como você quando está aprendendo a matriz. Você está querendo identificar quem são os elementos A e J, querendo saber quem é o índice I, quem é o índice J e trocar. Então, não tem dificuldade, não. Tá certo? Aí a gente encontrou a matriz U, eu coloquei ela de vermelho aqui, ó. Veja, 0 aqui, aí o produto da inferior L pela superior U dá a matriz A, né? Tá feito aí. Assim, vai dar um pouquinho de trabalho, claro, mas está resolvido. Bem, não deu tempo para concluir esse finalzinho, que é como é que a gente aplica isso num sistema, na resolução do sistema linear. Eu vou fazer isso na próxima aula, certo? Eu faço isso na próxima aula e continuo o material que segue esse daí, que é o determinando a inversa através do método de eliminação de Gauss. É isso.